online já, ao vivo, tá? Eu quero dar boa tarde para todo mundo aí, essa tarde de sábado, o pessoal que estava descansando aí, para dar uma parada para ouvir um pouco a nossa live de hoje. Hoje eu estou com o Sérgio Thompson Flores. Sérgio Schiller. É Schiller, Sérgio, que fala? Schiller, né? Schiller Thompson Flores. Ele vai conversar com a gente hoje, nós vamos bater um papo com ele. É uma situação bastante complicada e ele precisa de muito apoio e ajuda das pessoas que sabem o que é viver uma situação como essa. Bom, Sérgio, dá boa tarde para o pessoal, se apresenta, por favor, conta um pouco da sua história, quem você é, as atividades que você tem, e depois a gente entra no assunto principal, tá ok? Claro, Paulo. Em primeiro lugar, obrigado a você. É um privilégio estar aqui contigo, contando um pouco da minha história. Meu nome é Sérgio Schiller Thompson Flores. Eu tive aí uma carreira em que eu fiz muitas coisas ao longo da minha vida. Eu comecei como radialista, quando eu tinha 18 anos de idade. Não estou contando aí a parte inicial em que eu fui comim, limpava a mesa de restaurante, fui garçom. Isso aí já não entra na... Já passou, né? A pré-profissional. A primeira fase profissional eu fui radialista. Eu fui locutor, redator e produtor de rádio. Depois fiz Itamaraty, passei 15 anos de Itamaraty, ocupando vários cargos do governo, mas eu saí do Itamaraty em 95. E isso, aliás, é parte interessante dessa história que construíram ao meu redor. Me anunciaram como ex-diplomata porque isso sensacionalizava a notícia. A mídia fez isso de maneira óbvia para sensacionalizar. Não é isso? Depois que eu saí em 95, eu criei uma empresa de investimento que eu toquei durante 20 anos, que fez dezenas de negócios, presidi a Gazeta Mercantil, fui presidente da revista Forbes no Brasil, dirigi mais uma dezena de empresas, fui presidente de uma dezena de empresas, enfim, fez muita coisa. Mas diplomata dava mais impacto para a Ibope. E uma das coisas que eu aprendi, lamentavelmente, é que a gente vive um momento em que o jornalismo, na verdade, ele é mais entretenimento do que jornalismo. E a busca não é por expor a verdade, a busca é pelo Ibope. Então, fui caracterizado como ex-diplomata, que eu sou de fato, já há 24 anos atrás. Né? Fiz algumas coisas depois disso, como eu disse. E estou aqui, Paulo, nessa luta para tentar fazer com que a verdadeira história do que aconteceu comigo apareça. Né? Entendi. É uma luta muito, muito difícil, como você sabe bem. Né? Sim. Hoje a gente tem um domínio da temática na mídia muito claramente por alguns grupos e por alguns temas. Alguns temas, inclusive, como o tema de proteção da mulher, é um tema absolutamente válido. É a forma que ele vem sendo tratado, a meu ver, tanto pela mídia quanto pelo próprio poder público. Né? Enfim, isso é um pouco do que eu queria partilhar com vocês hoje. Na verdade, isso é um caso que é uma coisa que tem acontecido no Brasil em vários setores, não é só em relação às mulheres, né? Os direitos humanos, por exemplo, é um setor que está muito afetado com essa história toda. Existe uma mentalidade no Brasil hoje bastante complicada, onde você dá poderes demais para um lado e tira poderes do outro. E aí você causa um desequilíbrio proposital, né, em torno de tudo isso. E no teu caso, eu acredito que seja exatamente isso, né? Você vê o seguinte... Eu concordo, Paulo. Exemplo, diga. Pode falar, Paulo. Então, você vê, por exemplo, eu já falei aqui na live, no meu canal, várias vezes, uma situação que acontece, que é muito comum hoje, tá? Por exemplo, a questão de homofobia, de racismo, né? Existe uma confusão muito grande no meu ponto de vista, porque quando você fala, por exemplo, em homofobia, eu entendo que é uma coisa bastante grave, quando você impede um homossexual de exercer um cargo, de entrar num lugar e coisas do gênero. Da mesma forma, eu acho que não é racismo quando você faz como fazíamos há décadas atrás, de chamar um amigo de negão, coisa do gênero.
porque isso era permitido, não era nenhuma ofensa, era uma coisa, até uma brincadeira entre amigos, não tinha nenhum problema. E a coisa tomou um porte tão grande agora que você já não pode mais se manifestar abertamente sobre certas coisas, nem brincando você pode fazer mais isso. E o da mulher, o que aconteceu é a mesma coisa, nós potencializamos os poderes das mulheres de uma forma que nós estamos desigual na balança. O homem, de repente, deixou de ser importante e agora o importante só é o que a mulher fala, é o que a mulher faz. É óbvio que existe no Brasil o problema, ninguém está negando que exista o problema no Brasil, certo? Mas é preciso criar critérios mais sérios para poder analisar essa situação toda. Não pode ser simplesmente, ela disse que fez, então é assim que vai ser, ponto final. O que você acha disso, Sérgio? Sérgio? Paulo, eu vou te dizer, eu acho que você colocou de maneira muito precisa o que está acontecendo. Eu acho o seguinte: não há a menor dúvida que precisam de uma atenção especial. A proteção de vulneráveis, de juventude e adolescência, a proteção de minorias, a questão do racismo, a questão da mulher, enfim, tem uma série de questões que merecem uma atenção especial. O drama que eu acho que acontece nesses casos, como em vários, é que se você não toma cuidado, você diminui o ônus da prova para quem acusa e implementa de uma maneira em que, devido ao processo legal, o que você acaba fazendo é criando uma oportunidade para as pessoas de má fé, e infelizmente há muitas, todas as categorias, para se aproveitarem da lei, não para se protegerem de uma ameaça real que elas tenham, mas aproveitarem da lei para usarem a lei como ferramenta e instrumento para obter benefícios, sejam eles autopromoção, sejam eles a obtenção de benefício econômico, sejam eles criar movimentos que têm oportunidades econômicas futuras, né? Porque aí você cria uma ONG, você cria uma ferramenta, você capta dinheiro e as pessoas, no fundo, fazem disso uma profissão. Então, eu acho que há causas justas. Perdão? Sérgio, estão reclamando do seu som. Continua baixo. Eu aconselho você a aproximar mais. Deixa eu ver se melhora aqui. Deixa eu ver se melhorou agora. Tá, tenta manter próximo do telefone o mais que você puder, porque ele está realmente abafado o som, não sei por quê. Tá bom, deixa eu ver se melhora agora. Melhorou agora, eu falando mais alto? Não, ainda está baixo. Curioso, deixa eu ver aqui, áudio. Alguma rede. Agora você desligou o som, agora voltou. Melhorou agora, Paulo? Melhorou agora? Não, ainda não. Vamos tocando, vamos ver. Tem momentos que você movimenta, acho que o celular, o som fica perfeito. Aí, de repente, ele some de novo e fica bem baixo. A Ivani está sugerindo que você encoste mais no telefone, mas aí fica ruim para você mostrar a imagem, né? Vamos tocando, Sérgio. Vamos ver se a gente consegue. Tá, deixa eu fazer assim. Mais alto? Agora estava melhor. Tá ótimo. Eu vou falar por aqui, então. As pessoas, infelizmente, vão acabar me vendo meio de perto demais, mas, enfim, vamos planejar aqui o som sobre a imagem, né? Não, mas então, o pessoal está falando que você chegou a ouvir o que eu falei antes. Ouvimos sim. Legal. Ouvimos sem problema. Então, não sei se concorda, Paulo. Eu acho que o problema é nas leis mais fortes a categorias consideradas vulneráveis, muito cuidado com o cumprimento do devido processo legal. Porque se você associa uma lei que privilegia a vítima, você tem que forçar o cumprimento, a meu ver,
do devido processo legal. Se você combina uma lei a favor da vítima, reduz o ônus da prova e implementa sem cumprir o processo legal, você, de fato, abriu oportunidade para criar uma indústria. Uhum. E o triste é que, quando isso acontece, as pessoas de má-fé que se aproveitam disso, e no meu caso, eu fiz um registro de ocorrência no início do meu processo, em que eu fiz esse registro em delegacia. Disse, olha, eu estou sendo vítima de uma circunstância em que a minha, então, mulher está se aproveitando da circunstância para usar a lei como uma ferramenta para obter benefícios econômicos. Eu disse isso no primeiro dia lá atrás. E é exatamente o que aconteceu. Está sendo exatamente aquilo. A minha visão tem dois desafios. Aonde a proteção é maior, o cumprimento do processo legal tem que ser mais rigoroso. 2, a meu ver, as penalidades por denunciação caluniosa têm que ser gravíssimas. A pessoa que usa de uma lei especial para proteger em circunstâncias de vulnerável, digamos assim, se ela denuncia caluniosamente, ela tem que ter uma penalidade agravada na mesma proporção reduzido o ônus da prova para ela, para beneficiar, digamos, as vítimas. O segundo comentário que eu faço a você, Paulo, eu não sei se você vai concordar, é que quem vai vencer essa batalha, no caso, na questão de violência contra a mulher, no caso de outros, vão ser, evidentemente, os temas diferentes, são os beneficiários. Porque a maior vítima das falsas vítimas são as verdadeiras vítimas. Sim, as vítimas de violência doméstica são as primeiras a serem prejudicadas. As primeiras não, são as mais prejudicadas no final, no atacar, no conjunto, pelas vítimas. Porque elas vão criar, as falsas vítimas, uma desconfiança que tornará mais difícil a verdadeira vítima ser protegida. Uhum. Então, a batalha hoje, por exemplo, no meu caso, você tem acompanhado um pouco, Paulo, eu tenho uma estatística impressionante. 83% das milhares, e eu estou falando de dezenas de milhares de pessoas que interagem com uma das minhas páginas, que hoje são 3, no Instagram, no Facebook e o grupo de apoio no Facebook, mais o YouTube, só 83% de cerca de 35 mil interações por mês, interações, comentários, pessoas interagindo, sim, trocando, fora do privado, são mulheres. 17% só são homens. E não é porque os homens não se importem com o tema. Os homens olham com muito temor se posicionarem e serem criticados. Claro. Os homens estão hoje acuados. Uhum. Eles têm Você tem uma ideia, medo de se posicionar e dizer, está vendo? Ele, no fundo, é a favor contra a mulher. Para você ter uma ideia, Sérgio, não sei se o desequilíbrio... Como? Sérgio, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Para você ter uma ideia do que nós estamos vivendo hoje, é muito fácil. Você pode olhar lá para Brasília, no que nós chamamos de STF. É isso que acontece quando você dá poderes totais, porque, assim, toda minoria, ela precisa de proteção, mas ela não pode ser uma proteção integral, definitiva e completa. É uma proteção para garantia de direitos e nada além disso. Você não pode proteger uma determinada classe na sociedade dando a ela o poder total de tudo, entendeu? E isso causa distorção, e é isso que nós estamos vivendo hoje. À medida em que você dá o poder total para uma categoria, você destrói o outro lado. O outro lado passa a não ter poder nenhum, nem o direito à defesa, que é o que aconteceu com você. Sérgio, eu queria agora que você contasse um pouco para as pessoas, um pouco da sua história, por que nós estamos aqui conversando, e que você explicasse, do seu ponto de vista, obviamente,
o que aconteceu com você. Infelizmente, uma história assim. Eu até hoje, por acaso, estava conversando, estava com minha família, com minha mãe, conversando e trocando ideias sobre as histórias que ela escuta das pessoas. A minha história eu temo, contra a mulher, vai virar um caso de livro-texto. Não vai acontecer, né? A minha história é uma história surrealista. Ela é uma história eu me casei, hoje eu sei a ex-mulher com o cúmplice principal dela fazendo o planejamento do que eles iam fazer, e clandestino, retirando não sei quais da minha casa de forma regular, e planejou ao dia abrir conta em nome dela, ela do Banco Itaú, eu tenho o número da conta, agência na Visconde de Pirajá e Paz, aonde ela sacava dinheiro em moeda corrente das contas dela e depositava em moeda corrente na conta do pai, desde antes do casamento, para um ano depois, isso é muito antes da briga, quando ela foi entrar na Justiça Civil, onde ela entrou, porque esse era o objetivo final, tá? O objetivo final eram processos para me pedir, são hoje 12 processos. Ela poder arguir gratuita, pedir graça, arguindo mendicância, arguindo que ela não tinha dinheiro. Então, desde o início do relacionamento, foi lá o dinheiro em moeda corrente, sacando em moeda corrente das contas dela, para não deixar o rastro da movimentação. Desculpa te interromper um pouco, para colocar só um pouco de ordem na história, porque as pessoas que estão assistindo podem não conhecer. Você conheceu uma pessoa, certo? Você se apaixonou e decidiu casar, certo? Sem dúvida. Eu conheci uma pessoa numa circunstância que eu achava que era fortuita. Hoje eu sei que não era, tá certo? Hoje eu tenho 2 testemunhas que ouviram dizer que ela definiu exatamente quem era a pessoa com quem ela queria se relacionar antes de eu sequer conhecê-la. Casei com essa pessoa. Até o casamento, tirando os desentendimentos normais do dia a dia, era uma relação que parecia normal, saudável. Imediatamente no casamento, saímos para a lua de mel, no México, etc. Já na lua de mel começou a ter umas conversas e umas brigas absolutamente incompreensíveis para mim. Eu tive uma vida privilegiada. Eu tive relações com ex-mulheres que são hoje melhores amigas. Eu estou hospedado na casa de uma, a outra, por acaso, está hoje aqui, as 2 ex-mulheres juntas. Quando eu falo minha família inclui minhas 2 ex-mulheres, que convivem entre si, que convivem comigo, que convivem com meus filhos, sentados todos juntos com minha mãe e com o marido dela, que veio dos Estados Unidos ficar com a gente. Eu nunca tinha tido essa experiência que eu tive de encontrar uma pessoa com motivações muito diferentes, certo? Eu conheci isso hoje porque eu me apaixonei, convivemos e conseguimos manter relação de amizade. Com ela, então, eu conheci, hoje eu sei que eu era um alvo definido já desde antes, me casei, na lua de mel já começou a desandar, já com amigas esquisitas, sem muita... E tão absolutamente inacreditável, de brigas frequentes, que eu várias vezes tentei desistir da relação. Antes do casamento, no início do entendimento, eu falei, não. Aí chorava, me amava, dizia que não podia viver sem mim. E eu, muito apaixonado, embarquei no casamento, virou uma verdadeira tortura. Era psicológica, verbal e era física. Ela agredia regularmente. Eu tentava tentava acalmar, e na imensa maioria das vezes consegui. Algumas das vezes, infelizmente, tive que tentar contê-la.
teve lá, morreu minha virilha, tirou um pedaço de pele e carne. Eu tenho atestado médico disso, tenho registro de ocorrência disso, enfim. Teve mordidas no braço, no peito, arranhões, hematoma roxo, o que você puder imaginar. E a pergunta, né? E ela tinha uma coisa, ela foi muito ardilosa na maneira que construiu. Ela tinha uma coisa que me manipulava muito bem. Eu ia desistir, ela dizia: não, Sérgio, você tem que entender, eu tenho um problema neurológico, isso é uma doença. E me fazia uma pergunta matadora: se eu tivesse câncer, você me abandonaria? Não, eu quero ser teu marido no melhor e no pior. Eu quero te ajudar, eu quero te apoiar, eu quero amigo. Enfim, me levava para o psiquiatra, vinha com receitas de remédios. Não, agora eu vou acertar o remédio, você vai ver, vai tudo ficar maravilhoso, a gente vai ser feliz. E eu ali, ingênuo, completamente. Hoje eu sei que não era nada disso. Eu sei hoje que isso era uma coisa muito planejada, premeditada. Esse processo foi indo ao longo do tempo. E para ir direto ao ponto, quer dizer, naquela famosa briga que foi ao ar no Fantástico, e, inclusive, eu me perguntava assim, como é que as pessoas vão, em sã consciência, acreditar na história quando ela é simples? Instalou câmeras dentro da casa, gravou durante 5 meses, colocou o noivo dela, que eu nominei sem nenhum medo, nominei várias vezes em rede aberta, nomino de novo agora e digo mais: por favor, me processe por calúnia, mais uma por provar que é verdade. O cúmplice chama-se Guilherme Sampaio Teles Ferreira. Ele mora na rua Nascimento Silva, no apartamento da mãe dele, aposentada do Tribunal de Contas, de edição na casa. E era este senhor que, segundo 2 testemunhas, uma delas, o técnico que instalou as câmeras, o segundo, o então caseiro da casa, monitorava as câmeras, e era esse homem que editou as imagens. Ou seja, eu ficava pensando, ela vai relatar uma história, ela relatou uma história, repetiu inúmeras vezes, em que ela, para se proteger de um homem violento que a ameaçava e que ela morria de medo de morrer, inclusive, a proteção dela foi instalar câmeras contra o ex-noivo, que ficou 5 meses assistindo a intimidade da nossa vida conjugal. Vida conjugal que envolvia relações plenas, conjugais, querendo ser elegante, com frequência enorme, porque durante todo esse período ela me levava à clínica de fertilidade, cobrava que eu fizesse uma inseminação artificial de mim, e, enquanto isso, tentava de todas as formas possíveis e imagináveis, controlando os dias em que ela estava fértil, me cobrando que nós tivéssemos um monte de relações. E eu estava pensando o seguinte: poxa, alguém vai virar e falar o seguinte: vem cá, uma mulher que morre de medo de um homem que ela diz que vai botar câmeras e vai ficar em casa esperando para ele agredi-la? Isso não faz o menor sentido. Eu perguntei para vários jornalistas depois, porque eu passei essa história inacreditável, 20 meses preso. Quando eu saí, eu perguntava para vários jornalistas: vem cá, a chefe da sucursal de uma grande revista nacional. Eu perguntei para ela: vem cá, se a sua irmã, se é a que está nessa circunstância, que a solução dela é botar o ex-noivo monitorando câmeras e esperar para o marido agredi-la quando ela diz que morre de medo, o que você vai fazer? E ela respondeu, ela falou: eu vou pegar um táxi, vou lá e vou internar minha irmã. Existe. Falei: pois é, mas vocês divulgaram essa história. E divulgaram mais. Que as câmeras, a gente estava por isso um pouco antes, né, Paulo? Como é que as câmeras em sã consciência salvaram a vida dela? Não é por isso que ela instalou as câmeras. Eu tenho hoje, Paulo, testemunhas que viram a instalação das câmeras, que sabem que as câmeras foram dadas para o controle do ex-noivo. Eu tenho uma testemunha e uma segunda indireta
que sabem que aquelas imagens foram editadas no que é, na verdade, a construção de uma prova ilícita. Eles forjaram uma prova. Eles pegaram, Paulo, assim, tá? Horas gravadas são 18 mil horas em 5 câmeras. Ela mostrou de 2 câmeras só 2 minutos e 30 de imagens. E eu pedi no processo inúmeras vezes apresente no processo, dia de novo. E eu me perguntava, Paulo, a pergunta que eu vou fazer para você: se eu sou de fato o agressor, como é que eu pediria para apresentar a íntegra das câmeras e, aliás, os áudios, porque aquelas imagens têm áudio? É claro que eu não pediria. Eu tentaria impugnar as imagens, negaria que elas são clandestinas, que elas não deveriam ter sido produzidas em primeiro lugar. Não, eu pedi que fossem produzidas no processo. E agora te faço a pergunta inversa. Se ela fosse a vítima, por que ela não produziria as imagens? Porém, eu pedi e ela não produziu. E as imagens foram, depois que eu provei que eram editadas, elas foram declaradas ilegais e clandestinas e afastadas como prova. Agora, eu vou mais longe nesse aspecto, que ele é um aspecto muito interessante, eu acho, sobre a execução da lei daqui para frente. Eu não só provei isso através do laudo pericial... Sérgio, você está me ouvindo? Perdão? Só te interrompendo um pouco, eu queria entrar um pouco nesse assunto, que eu acho que seria uma oportunidade legal para você explicar, porque as imagens estão na internet, tá bom? Quem assiste lá os 2 minutos e quanto? 2 minutos e pouco, né? Paulo, a tua voz está cortando um pouco para mim, tá? Eu não sei se para os outros. Essa agora ficou entrecortada. Vamos lá. Eu estou dizendo para você o seguinte: aquelas imagens que te prejudicaram muito, elas estão na internet, ok? Você me ouve bem? Não, está entrecortado, Paulo. Estou ouvindo picotado. Eu acho que o problema é a internet, Sérgio, porque a tua imagem também está cortando bastante para as pessoas. Pode ser, né? Eu estou ouvindo aqui, ó. A Ivani está me acompanhando num outro computador. O meu som está ok. Vou perguntar para o pessoal aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Como é que estão as coisas aí? A Carla está dizendo que a sua internet está muito ruim, está picando muito a sua imagem. Inclusive o som também está ruim por causa disso. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar alternar aqui agora, um minutinho só, tá? Tá ok. Peraí, deixa eu ver se melhora aqui, um minutinho. Bom, pessoal, enquanto o Sérgio está arrumando lá, eu vou tomar isso aqui. Não é cerveja, viu, pessoal? Isso aqui é Guaraná. Vamos tocando. Você consegue me ouvir melhor agora ou não? Não dá para saber ainda, Sérgio. Precisamos falar um pouco. Não. Você me ouve agora bem? Peraí, Paulo. Pois é, Vitor. Seria melhor que fosse cerveja, mas é Guaraná. Se eu tomar cerveja aqui, eu não vou conseguir terminar a conversa com o Sérgio. Só um minutinho. Tá ok. Paulo, vamos ver se agora melhorou? Melhorou bastante. O som, pelo menos, está ótimo. Sim, agora só não estou vendo a sua imagem.
Paulo, agora melhorou? Você está me ouvindo? Tá bem melhor do que antes. Agora eu só preciso da sua imagem. Engraçado, eu não estou te ouvindo e não estou me vendo. A sua imagem não está funcionando e pelo jeito você não está me ouvindo também, né? Espera aí. Vou mandar uma mensagem para o Sérgio aqui, porque eu acho que ele não está ouvindo a gente. Exato. O Lucas está aqui hoje, o Fernando Molim, a Raquel, a Mara Novaes, o Vitor, a Ivani, que a Ivani está aqui de forma dupla. Está aqui no chat e está aqui também do meu lado. O Antônio Cândido Cota, quem mais? A Carla, Ana Patrícia, Silvana Lopes. Está todo mundo aqui, né? Bom, pessoal, eu acho que o Sérgio recebeu minha mensagem, ele saiu e deve estar entrando de novo. Vamos ver aqui, ó. O Dimas está aqui. Eu estou correndo aqui as mensagens, pessoal, não vejo todo mundo. Amigo policial, Fabi, Dimas, quem mais? Roberta, Bia Gomes, Thaís, Rodrigo Diniz, lá de Portugal, Ivani Serebrinic, Vitor, Viviane está aqui, Célia, Hilda. Legal, pessoal. Olha quem está aqui também, a Rosimeire Maziero, Vanessa Furlan. Muito bom. A Diva, né, Diva? Terminou lá, Diva? Fez os cursos, fez tudo que tinha que fazer, foi embora, está aqui ainda. Como é que está a situação? Boa noite, Raquel. Paulo, não estou conseguindo entrar, não sei o que é. O Sérgio, tenta você... Está me ouvindo, Sérgio? Pessoal, estou conversando com o Sérgio aqui, peraí. O som tá bom agora, mas ele não está conseguindo enxergar a gente. E também eu acho que ele não está ouvindo a gente. Eu pedi para que ele tentasse resetar o telefone, ou seja, desligar e ligar de novo e tentar entrar novamente. Vamos ver se ele consegue. Oi, Sérgio, está ouvindo? Oi, gente, voltei. Agora sim. Agora o som tá bom. Agora o som tá bom e eu estou te ouvindo bem. Tá só com um atraso, mas dá para a gente levar. Sérgio, para a gente não perder muito tempo, é o seguinte: tem aquelas imagens suas que estão espalhadas pela internet, tá certo? Essas imagens é o grande problema da história toda, porque, como você disse, elas são editadas, elas não fazem parte de uma história completa. Alguém pegou ali um trecho e passou a utilizar esse trecho como sendo a verdade absoluta, tá certo? Concorda comigo? É exatamente isso, Paulo. É exatamente então, isso. A história das imagens é a seguinte.
É isso que eu ia te perguntar. Gostaria que você aproveitasse agora para você contar exatamente o que aconteceu naquele momento, para que as pessoas entendam o que são aquelas imagens. Pode ser? Claro, perfeito. Te agradeço muito. É super simples, gente. Durante aqueles 5 meses, então, as imagens sendo gravadas, o ex-noivo dela, Guilherme, sentado no apartamento na Nascimento Silva, baixando as imagens no HD, ela brigando comigo 3, 4 vezes por semana, agredindo, não é logicamente não, gente, fisicamente. Tapas, tocos, chutes, arranhões, mordidas, agressões as mais diversas. E ela, toda vez que vestia, me convencendo que aquilo lá era o equilíbrio psicológico dela e que eu tinha que aguentar, porque um homem que ama não desiste da mulher, mesmo quando a mulher tem uma doença, né? Mesmo que seja uma doença psicológica. E eu, querendo muito acertar, aguentava aquilo. Então, vai lá. 5 meses de gravação vendo. O que aconteceu naquele dia? Naquele dia, ela inicialmente falou que a briga começou meia-noite. Porque as gravações dela, ela pegou pequenos trechos de 10, 15, 20 segundos cada um, que soma os minutos 30, de 1h12 a 1h31, salvo engano, da manhã. Então, ela colocou a briga começando meia-noite. Já quando foi na audiência, ela teve que corrigir, porque ficou claro que isso não era verdade. Ela colocou a briga começando 9h da noite. Então, naquela noite, já agora, segundo o depoimento dela, houve de 9 à meia-noite, 3 horas, de 3 às 2 da manhã, de meia-noite às 2 da manhã, 5 horas de briga. Das 5 horas de briga, ela só conseguiu trechos que somaram 2 minutos e 30, de 1h12 a 1h19. O que foi, na verdade, a briga? Eu cheguei em casa e ela teve mais um dos ataques histéricos dela, chamando uma ex-mulher minha de palavrões horrorosos. Eu tenho, inclusive, reclamando que ela não viajava o suficiente, que eu não dava dinheiro o suficiente. As brigas os temas eram mais ou menos recorrentes, mas de maneira abusiva, aos gritos e palavrões. Quem for na minha página vai ouvir alguns áudios que eu consegui resgatar dela, que não tem nada a ver com a imagem que ela pinta, daquela boa menina. Era uma coisa assim absolutamente surrealista. Parecia uma pessoa com demônio no corpo. Depois de horas disso, em que ela quebrou vasos, esse dia, inclusive, acho que ela planejou o seguinte: vai ser hoje. Ela pegou uma série de vasos que eu tinha herdado da minha avó, meu pai e a mulher dele, esses vasos, e me deram, sabiam, inclusive, da minha relação muito próxima com minha avó, quebrou os vasos nas minhas pernas. Eu estava com as pernas com hematomas enormes, as pernas todas inchadas, cortes nas pernas, estava com arranhões nos braços, arranhões nas costas, arranhão na lombar, estava com os olhos com hematoma, estava todo machucado. E ela foi esse dia provocando, e eu tentando acalmá-la. Mas o problema é que quando eu tentava acalmá-la segurando ela, ela mordia meu peito, como já havia feito, e eu tenho, inclusive, a cicatriz e o exame médico provando isso. Uhum. Já havia me mordido na virilha, uma mordida um pouco mais ameaçadora, porque o alvo não era a virilha. E eu descobri, então, o seguinte: eu tentar segurá-la abraçando não funcionava, porque ela me agredia e me machucou muito. Eu estava muito mais lesionado naquela noite do que ela, muito mais. Então, o que eu, num certo momento, depois de 4 horas de briga, eu comecei a fazer? Ela corria atrás de mim para me agredir, me xingando, e me agredindo, me arranhando, tapas e tal, e eu empurrava ela contra a cama. O que ela pegou? Ela pegou as imagens das minhas reações às agressões dela. Eu empurrando ela sobre a cama, salvo engano, 3 vezes ou 2 vezes. Ela me pegou uma vez empurrando ela em cima do puff, na ponta da cama. E, obviamente, eu errei, tá, gente? Eu tinha que ir embora. Eu não tinha que ter aguentado, aliás, não era só nessa briga. Nas primeiras agressões dela, nos primeiros sinais de total desrespeito dela, eu tinha que ter encerrado a relação e ido embora. É claro que eu errei. E eu errei porque ela ia me induzindo nessas brigas todas. Num certo momento, ela acalmava. E eu dizia: puxa, então eu consegui segurar, eu aguentei, eu fiz o meu papel, é uma doença dela, não é culpa dela. E ela aí acalmava e a gente aí ficava, relações normais, carinho, beijo, dormia abraçado, etc, etc. Naquela noite, então, eu empurrei várias vezes.
E em 2 vezes, inclusive, eu tentei contê-la mantendo distância. Numa, aparece na imagem, eu pegando um chinelo de hotel. Um chinelo de hotel, aquilo lá não dá para matar barata. Eu peguei o chinelo do hotel e eu jogo em cima da cama do lado dela, não jogo em cima dela, não. E eu pego o outro chinelo e fico com ele na mão, e se tivesse o áudio, teria eu gritando: para, pelo amor de Deus, para. Pelo amor de Deus, para, o que você está fazendo? Que loucura é essa que você está me agredindo dessa maneira? Que briga completamente insensata é essa? E, num certo momento, eu tento vir em direção a ela. Ela, depois de ter me agredido, eu volto em direção a ela. Tinha um fio de cartefone. Não era um fio, uma corda. O telefone estava, por acaso, em cima da mesa. E se as pessoas olharem a imagem com cuidado, mesmo editado, dá para ver. Essa imagem, inclusive, ela editou muito, tá? Ela zoom para não aparecer a imagem inteira. Não aparece direito o movimento que eu faço, eu ponho o fio em volta dos braços. E ali eu estava gritando: para, pelo amor de Deus, tentando conter ela à distância, botando o fio em volta dos braços para ela parar. E muitas vezes, quando eu conseguia acalmá-la, às vezes às custas de levar uma mordida, ela parava. Então, eu tentando pará-la aquele dia, pus o fio. Se a pessoa olhar aquela imagem, inclusive, indo devagar, dando... deixando tocar, depois recuando com a imagem, assim, dando pausa e depois ligando de novo, dando pausa e ligando de novo, dá para ver, eu coloco o fio em volta do cotovelo, ela abre os braços para o fio subir, empurrar para baixo, ela de novo. Quando o fio vai para as costas do pescoço dela, eu imediatamente tento tirar e ela segura com as 2 mãos o fio. Tem uma imagem, inclusive, que eles cortaram bem, ela e o cúmplice dela, o Guilherme. Dá para ver meu cotovelo só, porque eles não mostram o pescoço. Dá para ver meu cotovelo dando a volta no corpo, tentando tirar o fio. Não houve nenhum momento, isso não faz parte sequer da denúncia. Ela não tinha nenhuma lesão compatível com isso. Num certo momento, depois de eu tentar tirar o fio e ela segurando o fio no pescoço e se detendo com o fio, em certos momentos você vê, inclusive, ela olhando para a câmera oculta que ela tinha colocado e que eu não sabia que estava lá. Aquilo era o palco dela. Eu, num certo momento, quando ela se joga no fio no pescoço, puxo o fio. E no que eu puxo, fica uma marcazinha que devia ter o comprimento de 2 dígitos de um dedo, desse tamanho, um comprimento de 5 centímetros, talvez, de uma marca de fricção, porque eu resolvi, agora eu tenho que tirar esse fio, ela está segurando, puxei o fio para tirar do pescoço dela. O mais inacreditável não é isso. Vou contar para vocês. Tem 2 testemunhas que, quando as câmeras foram instaladas meses antes da briga, viram ela ensaiar a briga. Sentaram em 2 poltronas, no escritório do lado do quarto, e ela ensaiou a briga. Vou correr para cá, vou correr para lá. Poxa, se eu passo daqui, dá para... Não, então eu não posso passar daqui. Ela criou No primeiro ensaio não ficou legal. Ela mandou eles voltarem com mais 2 câmeras, puseram mais 2. Monitor instalado, sentado como se estivesse num set de filmagem, as 2 pessoas viram o ensaio da briga meses antes de acontecer. E a pergunta óbvia é a seguinte: como é que é possível? Por que uma verdadeira vítima ensaiaria uma briga que ela ia provocar? Eu, inclusive, olhava as imagens, Paulo, e eu dizia: puxa, peraí, mesmo na imagem editada, dá para ver que toda vez que eu me afasto dela, e mesmo na imagem editada eu me afasto várias vezes, ela corre atrás de mim. Qual é a vítima que está apavorado com o homem que está agredindo ela, que corre atrás do pretenso agressor? Sim. A resposta é nenhuma. Não existe isso. É claro que isso não existe. Ali, o que aconteceu naquelas 5 horas daquele dia foi ela me agredindo ao longo de 5 horas. E, de fato, em 2 minutos e 30, eu reagi, empurrando ela e tentando contê-la. Errei, não tenho dúvida. Errei primeiro porque eu tinha que ter ido embora. Errei em segundo lugar porque eu indo embora não teria reagido, tá certo? Porque eu não estaria mais ali, é o óbvio no lance. E errei porque eu fiz inadvertidamente exatamente o que ela queria que eu fizesse. Aquilo era um palco montado ao longo de meses, ela me agredindo, esperando a minha reação para fazer da minha reação a agressão.
Agora, o mais inacreditável, Paulo, a imagem inicial apresentada por ela nunca foi periciada. Até agora, essa última semana. Eu tive, meses depois de preso, a apresentar uma perícia contratada da ex-chefe da perícia de imagem da Polícia Civil do Rio de Janeiro, vice-presidente da Associação de Peritos, pessoa que tem, portanto, um nome a zelar, que atestou inequivocamente que as imagens são adulteradas, editadas, etc, etc. Agora, tem uma notícia interessante em primeira mão para vocês. Diga. Um outro processo agora, a juíza mandou periciar no Instituto Carlos Éboli. E adivinha qual foi o resultado agora da primeira perícia formal? Diga. Que as imagens são editadas e adulteradas. Ponto. Diz mais. Diz, conforme eu disse ao longo do processo, que essas imagens, quer são imagens geradas pela câmera, elas são uma imagem gerada por um celular filmando a tela de um computador na qual estava rodando a imagem dentro de um software de edição da imagem original. Ou seja, ela não foi só editada, ela foi editada com o cuidado de quem editou de ocultar o arquivo original. Entendi. Ou seja, prova forjada mesmo, prova ilegal mesmo. E por isso, novamente agora, declarada ilegal e declarada como descabida como uso de prova. Então, esse caso, eu olhava e dizia, puxa, não é possível. Eu imaginaria o seguinte, qualquer prova de mídia tem que ser periciada antes, não depois do processo. Mas não foi. Eu passei quase 7 meses preso pelo impacto das imagens fabricadas. E eu vou dar um exemplo para você, Paulo, que você vai entender rapidamente, como exemplo para todo mundo entender como é fácil construir uma narrativa falsa em cima de uma história, da história verdadeira. Mas a segunda coisa relevante para entender o meu caso é que a minha prisão preventiva foi decretada por descumprimento das medidas cautelares de afastamento. Deste processo, disso resultou a minha prisão preventiva original e disso resultou a prisão preventiva depois, porque como eu não cumpria medida cautelar, precisava da prisão preventiva. Pois bem, desses 3 processos de novembro de descumprimento de medida protetiva, um foi arquivado, porque não existe o descumprimento. O segundo, eu fui absolvido. O terceiro, o Ministério Público já pediu minha absolvição. Entre outras coisas, porque eu jamais fui intimado da existência da medida protetiva. Você nem sabia da medida? Ou seja, eu não só não sabia, Paulo, mas é mais inacreditável ainda. Ela, enquanto nós estávamos vivendo juntos, indo à clínica de fertilidade, tendo relações conjugais plenas, viajando para Teresópolis, para campo, pré-estreia, eventos, baladas, passeios, tudo documentado na internet, em mídias sociais, com posts de meu amor, etc, etc. Enquanto tudo isso acontecia, isso está na minha página com evidências claras, sim, uma atrás da outra, ela entrou com um pedido de medidas cautelares alegando que ela morria de medo que eu voltasse para casa onde nós vivíamos juntos e estávamos ativamente tentando ter filhos. É tão inacreditável que eu rio até de nervoso. Detalhe, alegou falsamente isso para conseguir a medida, obteve, e as 5 vezes que o oficial de justiça ia para me notificar, ele era informado que eu não estava na casa e que não sabia quando ia voltar. Numa das vezes, inclusive, o oficial atestou o nome dela, Cristiane Machado Thompson. Diz que Sérgio não mora na casa e não sabe aonde ele está. Eu morando na casa, Paulo. Eu fui intimado da medida protetiva que resultou numa prisão preventiva decretada em início de novembro de 2018. Eu fui intimado em março de 2019 a 5 meses preso na cadeia. Eu recebi a intimação da medida protetiva cujo descumprimento gerou minha prisão 5 meses depois, preso. Dúvida que eu não sabia. A própria juíza determinou minha intimação. Fica difícil, né?
por mais maldoso que alguém queira ser, fica difícil a pessoa acreditar na história dela, porque esses detalhes são muito importantes. O seu comportamento também, Sérgio, ele é muito importante nessa história, tá? A pessoa que não está mentindo, ela enfrenta, ela vai para frente e ela não tem medo de dizer o que aconteceu e da forma como foi. Uma outra coisa importante que eu vejo na sua história é justamente isso que você falou, o fato de você já ter sido casado 2 vezes e com um bom relacionamento com as ex-mulheres, e elas, inclusive, sendo amigas, né? Isso também acontece comigo. Eu fui casado 2 vezes, minhas ex-mulheres têm um bom relacionamento comigo, e entre si também. São amigas, não tem problema nenhum entre elas. Então, isso mostra que nós temos um comportamento familiar decente, adequado, né? Não bate depois com esse histórico que foi apresentado para o Brasil inteiro de um Sérgio que seria uma pessoa violenta, uma pessoa, enfim, que perde as estribeiras por pouca coisa. Você deve ter passado por muitas provações até você perder o estopim, não foi isso? Paulo, aquela noite, não tenha dúvida do que eu vou te dizer agora, vou só botar o carregador aqui para não descarregar a bateria. Eu, naquela noite, sofri 5 horas de agressões violentas e eu estava muito mais machucado, muito mais. E eu, naquela noite, quando reagi, como eu te falei, eu não reagi no primeiro registro de ocorrência contra mim, ela diz que eu dei socos, chutes e pontapés. Nunca existiu e ela não tinha sequer nenhuma lesão compatível com isso. Eu a empurrei, sim. 4 vezes. 3 em cima da cama, 1 em cima de um puff. E empurrei, reagindo a ela ir atrás de mim, tentando me agredir. E reagi tentando controlá-la. Sem dúvida nenhuma, naquela altura do campeonato, desesperado. Não há nada mais triste e desesperador do que uma pessoa que você ama e que você acredita, contra todas as evidências, que te ama, ficar te agredindo 4, 5 vezes por semana, toda semana. Sim. É desesperador. O maior desespero era a incompreensão. Eu dizia, puxa, mas não é possível. Eu trato ela com todo o carinho do mundo, eu dou a ela tudo o que ela precisa, eu dou a ela tudo o que ela pede. E ela criou uma ficção científica completamente construída em base de mentiras. Ela pintou um quadro de um homem controlador. Ela fazia o que bem entendia. Ela participava, inclusive, de um aplicativo que ela fazia live todo dia, que eu tinha que assistir ela fazendo. Tem postado, para minha vergonha, inclusive, na minha página do Facebook, em que aparece fotos de tela do aplicativo de homens comentando que estavam, digamos assim, em posição de sentido, e se ela queria, que estavam em posição de sentido ao vê-la. Ou seja, pornográfico, tá certo? Sim. Eu assisti a minha mulher fazendo isso. E ela, inclusive, teve o tupete numa entrevista com um personagem que tem um programa chamado Céu, de se queixar, dizendo o seguinte: não, é incrível, meu marido era tão obsessivo e controlador que ele ofereceu de me pagar dinheiro para eu não fazer. É verdade. Eu ofereci pagar R$300 por mês, que era o que ela ganhava, para ela não passar 1 hora por dia se sujeitando a ficar com homens pedindo para ela mostrar os peitos e querendo mostrar que eles estavam com o membro rígido. Eu errei, tá? Eu, como marido, tinha que ter virado para ela e falar o seguinte: olha, se você for fazer isso aqui, eu não quero essa relação. Eu quero uma relação de uma pessoa que tenha pelo menos respeito por si própria. E ela estava se sujeitando a um papel lamentável. Eu errei mesmo. Eu jamais tinha que ter compactuado com isso e sido compreensivo. Então, assim, o que é a história que sempre me assustou muito, Paulo, e que está sendo essa maratona que eu estou vivendo agora? A quantidade de mentiras é tão desnada. Dá um exemplo. No último mês, agora, ela fez mais 3 registros falsos de descumprimento de medida protetiva. Já foram os 3 descartados e eu vou entrar contra ela. Num deles, ela, inclusive, menciona o advogado dela como testemunha de que eu estaria num certo lugar quando ela chegou,
O advogado me viu e eu já provei. O oficial de monitoramento provou que eu não estava lá. Ou seja, ela atestou que eu estava num certo lugar, esperando por ela, que eu olhei para ela com um olhar ameaçador, que o advogado dela me viu, deu o nome dele. E eu estava a mais de 1 quilômetro de distância no escritório de advocacia de um grande advogado do Rio de Janeiro. Apresentei controle de catraca, filmagem da câmera de segurança do prédio e a central de monitoramento da tornozeleira, que eu ainda uso, prova que eu não estava lá. Ela, que diz que morre de medo de mim, fica regularmente plantada de tocaia na entrada da rua, que é o único acesso para o lugar que eu estou hospedado. Inevitavelmente, ao passar, eu passo dentro do raio de 200 metros, ela vai lá e diz que que eu descumpri a medida protetiva, o que não é verdade. Eu não tenho a menor ideia de onde ela está. E a pergunta que eu faço, e fiz agora à Justiça, como assim uma mulher morre de medo de um homem que é o agressor, se planta de tocaia, ela que mora a quilômetros de distância de onde eu estou, se planta a 1 quilômetro de distância de onde eu estou, num lugar onde eu tenho que passar para chegar em casa, e ela sabe onde eu estou porque isso está no processo. Uhum. Então, ela não tem nenhum medo de mim, porque senão eu colocaria ali. Não faz o menor sentido. Não sou eu que estou procurando ela. Ela está se posicionando para, inevitavelmente, nós cruzarmos. Ela é, neste caso, a pessoa que está sendo a agressora ao provocar o descumprimento. Ela está fazendo isso. E o mais incrível, falou conversa, pensa um pouco na quantidade de mulheres que são vítimas, que precisam do tempo da PM, que precisam do tempo da DEAN, da Delegacia de Atendimento à Mulher, que precisam do tempo do Ministério Público, que precisam do tempo da Justiça. E essa senhora está com acusações falsas, tomando esse tempo com o objetivo de tentar me colocar na cadeia de novo, pelo que eu não fiz de novo. E o objetivo disso é para obter dinheiro nos processos possíveis. Ponto. Isso é um desrespeito à Justiça, à Polícia Civil, à Polícia Militar, ao Ministério Público, à opinião pública. E a mídia, que divulgou vários desses descumprimentos, inclusive de 24 de junho, logo que eu cadeia, divulgou sem nenhuma apuração. Nenhuma apuração. E isso é uma coisa inacreditável. E isso faz parte do debate que a gente tem que ter. A mídia tem que ter responsabilidade de não destruir o nome de uma pessoa sem ouvir as duas partes. Tem que ter um mínimo de cuidado na apuração. E se tivesse tido, no meu caso, 99% do que foi divulgado não devia ter sido divulgado. Os direitos nossos à privacidade, os direitos nossos a não ter nossas vidas destruídas e difamadas, deveria ser sagrado. Deveria ser sagrado. Estou vendo a tua batalha e eu vejo que é isso, né? Eu vou te passar, Sérgio, depois, uns dados interessantes para você saber um pouco mais sobre a violência no Brasil, a violência doméstica, ok? Nós comentamos fora do ar, depois eu vou te passar e você dá uma olhada. Uma outra coisa, Sérgio, você tem... Que tipo de celular é o seu? É iOS ou é Android? Perdão, Paulo, cortou um pouco. O teu telefone é Android? Desculpa ouvir, então, Paulo, está cortando. A minha internet realmente está muito ruim. O seu telefone é Android? Fala mais devagar, ver se eu consigo escutar. Ok. Perdão, fala mais devagar, ver se eu consigo escutar. É Android? O telefone é? Android. Você usa Android, o sistema operacional do seu telefone? Não, eu uso iPhone. Ok. Existe um serviço que você grava o histórico de toda a sua movimentação durante o dia. É importante você ativar esse histórico.
Eu tô agora com o Google Maps ligado e eu tenho evitado de sair de casa sozinho e a pessoa que sai comigo vai com o Google Maps ligado. E eu tenho outra vantagem, eu sou monitorado pela tornozeleira. Tem um episódio, inclusive, que ainda não resultou em processo, porque eu ainda não cheguei nele, porque são tantas as confusões. Ela fez contra mim, salvo engano, 26 acusações diferentes. Bater no cachorro, roubar joias, roubar calcinha. Tem acusação de roubar calcinha. Essa, o próprio Ministério Público olhou e falou, peraí, não, calcinha não vai dar. Calcinha ficou demais, não avançaram. Sutiã, roubar sutiã. Não culpo quem use, tá? Mas eu não tenho esse hábito, nem de usar calcinha, nem sutiã. Não roubaria se fosse nem cueca, muito menos sendo calcinha e sutiã. Não roubaria se fosse nada, tá certo? Então, assim, eu sou monitorado por tornozeleira. Tem um episódio que chegou aos meus ouvidos que ela ligou para a central de monitoramento dizendo para eles que eu estava na porta da casa tentando entrar, quando eu estava a 3 quilômetros de distância. Eu passei por uma via expressa, deve ter sido a centenas de metros de distância, fui em frente, estava a 3 quilômetros, quando ela ligou, dizendo ele está na porta da minha casa tentando entrar. Ela não tem, Paulo, o menor respeito pela imprensa, pela opinião pública e pelo judiciário. Nenhum respeito. E por que ela não tem? E aí está o assustador e que a gente precisa pensar muito como é que a gente faz para que esse tipo de caso não se repita. Ela mentiras absolutamente escancaradas. Teve voz. Ela conduziu com o apoio de uma assessoria de imprensa, GMP, Assessoria de Imprensa e Agenciamento Artístico, que emitia press release dela, com matérias, inclusive, sobre justiça, para ter a maior campanha difamatória que jamais houve em caso de violência doméstica no Brasil. Eu nunca ouvi nada parecido com dela. Ativamente, com uma equipe. Tem uma petição de uma das 7 advogadas, porque ela está no 7º advogado, que anexou o processo dizendo o seguinte, que ela teria renunciado ao caso porque ela não concordava com a manipulação da mídia, versões truncadas dos fatos. Para bom entendedor, um advogado dela de versões truncadas dos fatos não precisa ir longe para entender que ela mente. Certo? A versão truncada do fato é uma mentira. A versão completa do fato é a verdade. A versão truncada é uma mentira. E dizendo que ela não se sentia confortável com a intervenção de um terceiro na condução do processo. O terceiro é o cúmplice dela. Eu, infelizmente, Paulo, sofri o que há de pior nesse universo de total desmando na implementação da lei e de manipulação da lei por uma pessoa. Eu, por isso, Paulo, tenho 2 compromissos. Eu não vou parar nunca até que a verdadeira história seja conhecida. Essa semana passada, eu, por exemplo, consegui já identificar um primeiro produto, os primeiros itens que foram subtraídos da minha casa quando ela saiu na reintegração de posse. Localizei numa história que merece um capítulo à parte. Foi uma verdadeira história. Deus estava olhando, me deu a direção de onde estava e eu consegui chegar nas câmeras de vigilância externas da casa, que foram retiradas quando ela saiu. Não por coincidência, elas foram encontradas numa loja de segurança a 1 quarteirão da casa onde a mãe dela mora, em Vila Isabel. E foram encontradas porque acendeu a câmera na que eles foram testar, apareceu a imagem na câmera, eu olhei a imagem, tinha a camiseta do chefe da loja, na camiseta tinha o nome da loja, eu entrei na internet, achei o endereço de 2 lojas dessa marca, uma delas em Vila Isabel, minha intuição me disse, é lá. Pedi a uma pessoa para ir lá e a pessoa obteve que depois eu obtive também do dono da loja, que foi de fato a mãe da minha ex-mulher, que foi lá entregar essas câmeras subtraídas da minha casa. Então, vai ter todo um capítulo aí de itens subtraídos, vai ter todo um processo de furto, vai ter todo um processo de dano, vai ter todo um processo de uma série de outras coisas. Já tem inquérito em andamento de denunciação caluniosa, haverá vários outros. Então, o que eu quero fazer com isso? Eu quero que a história seja conhecida. Eu sou um homem que errou ao não desistir da relação
onde eu era agredido, maltratado e agredido física, psicológica e verbalmente pela minha ex-mulher. Eu sou um homem que errou ao, em vez de ir embora, tentar conviver com isso e, no final, reagir tentando contê-la. Nunca tentando machucá-la, tentando afastá-la, tentando contê-la. Errei. Ponto. Isso eu disse na minha audiência, inclusive, sem hesitação. Mas eu reagi. Ela foi a agressora. Eu vou fazer, do meu caso, uma alavanca para mostrar tudo o que há de errado neste momento na implementação da lei e da maneira como a mídia trata o assunto. A mídia tem uma responsabilidade muito grande. Ela lincha a pessoa e, ao linchá-la, ela influencia o judiciário. Não há dúvida disso. Inclusive, Sérgio, e depois disso, Paulo, eu já te disse... A responsabilidade por tudo que aconteceu com você foi a mídia. Essa é a responsabilidade da mídia. E ela vem fazendo isso com frequência, né? Com certeza. Então é o seguinte, Paulo, esse canal que eu criei no YouTube, que está, infelizmente, ainda na fase inicial, até porque é uma coisa... Eu nunca fiz isso na minha vida. Tudo isso aqui, para mim, é uma novidade. E graças a várias pessoas que me ajudaram, inclusive você, que agradeço muito, me dá sugestões e orientação. O meu canal no YouTube, a minha página no Facebook, o grupo de apoio que foi criado, que na verdade aqui administra hoje o grupo de apoio, que é um espaço separado no Facebook, o grupo de apoio no Instagram. Assim que o meu caso chegar no seu desfecho final e que for provada a verdadeira história do que aconteceu e que minha ex-mulher for responsabilizada por ela ter forjado provas, por ela ter construído falsas acusações, eu vou virar isto para ser uma atividade perene a serviço das pessoas que passam por esses linchamentos públicos. As pessoas interessadas em doar para isso, pessoas, estou falando de entidades privadas, pessoas físicas. Sim, claro. Porque sabem que a gente precisa mudar o estado das coisas hoje. O mundo que as pessoas em cima de uma imagem truncada, falseada e forjada denunciam, a mídia divulga e a pessoa tem a vida dela e a reputação dela destruída. Isso aí não pode. Isso não é o país que eu quero para os meus filhos, e eu não vou descansar enquanto eu não, da melhor forma que eu puder, que isso mude. E isso inclui casos que não têm nada a ver com violência doméstica. E digo a você, Paulo, se você me permite, casos como o teu. É inacreditável o que você vem sofrendo e é preciso que haja um movimento para que isso mude. É preciso que a mídia tenha um outro cuidado. É preciso que os poderes públicos atentem para o fato de que estão acontecendo manipulações que são um desserviço para a sociedade. Um enorme desserviço. Enfim. Sérgio, aproveitando então, agora, aproveitando um pouco a sua experiência, eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas. O que você acha, depois de tudo que você passou, o que você não faria de novo para que isso tudo não tivesse acontecido? Qual é a melhor saída nessa história? Logo que começa o problema, como é que você vê isso hoje? Olha, Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Eu escrevi um texto quando eu saí de banco, depois de quase 7 meses, em que eu olhava todo dia em volta de mim e estava vendo aquele cenário inimaginável. Uma vida inteira dedicada a cuidar da minha família, a cuidar dos meus amigos, a cuidar das pessoas com quem eu convivi. E eu olhava e rezava por uma coisa. Rezava por duas. Que a verdadeira história aparecesse e que aquilo não endurecesse o meu coração ao ponto de eu não conseguir mais confiar nos outros e não conseguir ter generosidade para com os outros. Um dos riscos que a gente corre quando a gente é vítima de uma grande injustiça é perder a nossa crença no ser humano, a gente perder a nossa crença nos outros. E aí você vira uma pessoa amarga. E eu vou te dizer uma coisa, e te digo com emoção isso, tá? Eu vivi com Ivani, com você, com Carla, com Cláudia, não vou dar os nomes completos, até para não constrangê-los, que não estou com autorização delas para dizer isso, mas de dezenas de mulheres, centenas de mulheres e algumas centenas de homens. Estou te falando de
25, 30 mil comentários por mês, sem falar no privado, tá? Me fez ter uma crença enorme de que a imensa maioria dos seres humanos são do bem. E a imensa maioria dos seres humanos tem a quarta. Eles são manipuláveis. A minha manipula a manipulabilidade. Muita. Mas a maioria das pessoas tem o bem no coração, que é o bem do outro. É preocupado. Essas pessoas têm doado tempo, vocês e os outros, doado tempo para me ajudar, o que me fez voltar a acreditar no ser humano. Então, a primeira lição que eu digo é o seguinte: quando a injustiça bater na tua porta, quando aconteceu uma coisa inacreditável com você, não perca crença no ser humano. Lite a sua indignação e a sua necessidade de corrigir o mal feito a quem está provocando aquele mal em você. A segunda é a seguinte: nós vivemos hoje um mundo em que o grito de lobo não traz uma verificação, ele traz um martelo que destrói a vida na tua cabeça antes de qualquer verificação ou qualquer apuração. Então, eu te diria que, como homem, hoje, eu estou tentando ser muito cuidadoso nas relações do mundo, por razões óbvias, e naquilo que toca o meu coração, eu estou fazendo fechar que seja pela desconfiança. Agora, bateu diante de um relacionamento abusivo. Homem... E o homem tem dificuldade em denunciar, tá? O homem, eu, por exemplo, como homem, digo com total transparência, eu me senti obrigado a aguentar. Dizer, não, peraí, eu sou um homem, eu sou experiente, ela tem esse descontrole que eu achava que era um descontrole emocional, e eu tenho que aguentar. A lição é a seguinte: não tem que aguentar. Se a pessoa não te respeita, se a pessoa te humilha, te agride fisicamente, se a pessoa fica permanentemente de todas as arrancadas, de ter certeza que tem alguma coisa por trás que não é saudável. Seja um desequilíbrio, e aí, infelizmente, às vezes na vida a gente tem que se afastar de gente que tenha dificuldade de lidar com relações. Não é no meu caso, não é no plano premiado. Então, muita atenção. Não vou recomendar o seguinte, tá? Gente, grava, monitora. Alguém apareceu outro dia, não, faz assinar um contrato para dizer, olha, a gente está vivendo junto, mas você não tem direito a nada meu em nenhuma circunstância. Isso não é, isso para mim não existe. Na hora que você entra numa relação achando que você tem que gravar outra pessoa, acabou a relação. Você tem que ir embora, você tem que buscar outra. Aquilo não faz sentido. Então, eu diria o seguinte: muita cautela e a consciência de que, para os homens hoje, a cautela tem que ser tripla. A gente está vivendo um momento em que o grito da mulher não é um grito, é um trovão. E um trovão que varre tudo à sua frente. Varre, inclusive, a verdade. E aí depois você tem esse trabalho árduo de reconstruir o que eu estou fazendo. E eu repetiria o que eu falei mais cedo, Paulo. Quem vai mudar esse jogo são as mulheres. A imensa maioria das mulheres do bem, associados aos homens que estão passando por isso, e eu estou vivendo isso, é quem vai ter a força moral de dizer o seguinte: alto lá. E algumas têm me dito isso, estão gravando vídeos, inclusive, com depoimentos a meu favor, dizendo o seguinte: eu fui vítima de violência doméstica. Eu não acredito na história que foi contada sobre o Sérgio, eu acredito no Sérgio, e eu sei que a história que foi contada pela ex-mulher dele está muito errada. Então, essas mulheres é que vão fazer essa discussão ser, eu acho, produtiva em criar um meio termo racional. Agora, o alternativo é isso não acontecer de forma racional e você ter tantos escândalos de golpes usando a Lei Maria da Penha e usando outros instrumentos legais, que no final o pêndulo volte na direção oposta e você passe a questionar a própria existência da lei que protege as mulheres. O que eu digo a você, não pode acontecer. A proteção das mulheres contra a violência é real, mas tem que haver a proteção dos homens contra a violência também. A proteção das mulheres contra a violência é necessária. E é necessária também a proteção dos homens contra a violência. É necessário que ambos sejam punidos por denúncias falsas. Que a gente
um cuidado no processo legal e um cuidado na mídia que hoje não existe. Senão a gente vai viver uma sociedade muito triste, né, Paulo? Uma sociedade de desconfiança. É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo, e, na minha opinião, isso é bem planejado. A ideia é separar os casais, é fazer com que o homem e a mulher se odeiem, que você gere intrigas e problemas entre homem e mulher por causa de uma ideologia que nós estamos vivendo aí hoje no Brasil e que é terrível. Eu acho, pelo menos é o ponto é a forma que eu enxergo, né? E é como eu falei lá atrás, eu não lembro, não sei se você chegou a ouvir, porque a gente estava com o som muito ruim. Eu acho que o STF é um exemplo disso. Quando nós damos poderes inatingíveis para uma determinada categoria, o resto sofre, porque você não tem como questionar, como enfrentar esse poder, porque é um poder absoluto. Né? A nossa Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. E não é o que está acontecendo hoje. Não é a verdade. A mulher não é igual ao homem. E outra, o direito seu, Paulo, eu reforço o que você está dizendo, Paulo. O seu direito a ter a proteção da lei, ele não diminui em nada o meu direito à proteção da lei. Exato. A ausência da parte ter o acesso ao devido processo legal é que este, sim, destrói a proteção. Mas, Sérgio, veja bem, então, a questão aí, eu acho... A questão aí é um pouco diferente, porque, assim, o direito, ele existe tanto para mim, quanto para a Ivani, quanto para você, ok? Só que eles potencializaram as ferramentas que as mulheres têm para acessar o seu direito, o direito delas. E esse mesmo poder os homens não têm. Se eu chegar hoje numa delegacia e falar que eu fui espancado pela mulher, não vai acontecer nada. No máximo, aí os caras vão dar risada na minha cara. Agora, se a mulher chega e fala que alguém assoviou para ela na rua, o cara vai preso. Entendeu? É a forma como você trata o direito. A questão muito no Brasil é isso também, investigação, entende? A investigação é uma obrigação do poder público em todo e qualquer caso em que tem uma violação. E não é a verdade. A verdade é que isso não acontece. A investigação é de interesse da polícia. Se ela falar que não quer investigar, ela não vai investigar e ponto final, acabou. Eu acho que é um pouco isso também, entendeu? Paulo, você tem toda a razão e eu vou dar um exemplo dramático. Uma das acusações contra mim está registrada com esse nível de detalhe que eu vou te descrever. É que eu mantive ela em cárcere privado. E no registro dela, ela diz o seguinte: eu tranquei a porta depois da briga e fui dormir. Primeiro, isso é obviamente uma mentira deslavada, porque na minha casa, por dentro, as caixas estão com trinco. Não tem como trancar a porta com chave. Isso não existe. Ela fisicamente não é trancável. Não é que eu não tranquei. Tem lugar para inserir a chave. E isso foi a minha denúncia e esse foi o meu... Se tivesse sido um policial civil na casa, olhado, falava o seguinte: não, desculpa, não rola, não tem. Não foi. Era simples assim. Isso consumiu o tempo da polícia, consumiu o tempo do Ministério Público, consumiu o tempo do processo, com uma acusação que não é que não aconteceu, ela é impossível. Segundo, depois da briga, ela, Cristina, apareceu com a foto dela na cama, com pijaminha da Hello Kitty. Aí eu ficava pensando, peraí, quem vai acreditar no medo de morrer? A mulher foi lá, trocou de roupa, botou um pijaminha da Hello Kitty e veio dormir abraçadinha na cama. Como assim? E a razão não é verossímil é porque não é verdade. É porque não é essa a história. É chocante e não é. Agora, eu concordo com você, tá? Tem que profunda. Tem que usar mais perícia. Perícia é fundamental. Você tem hoje no Brasil competência em perícia de imagem, em perícia de DNA, em perícia médica. Eu fui acusado de uma lesão no ouvido
que não consta do registro de ocorrência dela inicial, não consta do IML dela. Ela apareceu com um laudo absolutamente surrealista de uma médica que escreveu osso com SO. Isso é bom. Ela apareceu com esse laudo 60 dias depois da briga e foi incluído na denúncia, sem haver IML complementar. Quando eu apresentei um laudo dizendo que era impossível a lesão, foi afastada. Então, eu concordo com haver cuidado investigativo, cuidado de apuração. Sim. Eu acho que vai ter que haver um debate muito sério sobre como mudar isso. Eu acho que é necessário, sim. Eu acho muito importante, nessa fase que o Brasil está agora, se não houver uma seriedade na apuração, nós vamos acabar exterminando os homens. Não vai sobrar ninguém, né? Porque se toda mulher resolver partir para esse lado, acabou, não tem jeito. Olha, Sérgio, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre tudo isso? Eu queria falar uma coisa que eu já falei, Paulo, mas que eu quero reforçar. Tem uma piada antiga, voz comum, todo mundo conhece, né? Que é a seguinte: quando você chega para alguém e pergunta se a pessoa está bem, a imensa maioria das pessoas faz a pergunta torcendo para que o outro não responda. Uhum. Né? E o com pessoas dividindo os sofrimentos pelos quais estamos passando, por termos sido injustiçados, por ter havido equívocos na condução dos processos em relação a gente, de uma forma ou de outra, é que, de alguma maneira, a gente está contando que a gente vai curar essa barreira e a gente vai fazer com que pessoas queiram, de fato, saber o que está acontecendo. Que quem está usando essa brincadeira, se você está bem, de fato vai ouvir quando você disser, não estou. Eu estou enfrentando uma batalha importante, e uma batalha importante para mim. As pessoas realizarem que essa batalha, Paula, tua para você. Ela é para todos que, como você, podem amanhã passar por situações semelhantes. Ela é para pessoas que, como eu, podem passar por situações como a que eu estou passando. As pessoas têm que se dar conta que o motor da mudança para o bem está em todos nós. Está naqueles que se insurgirem contra as injustiças, girem com o que tem de errado, porque nós que vamos provocar a mudança. Não é a mídia. A mídia vai divulgar o que dá ibope. Pode ser a causa justa ou a causa injusta. Tem exceções? Tem exceções. Tem jornalistas sérios? Claro que tem. Claro. Mas a ação maior é ibope e não a verdade. Nós temos que gerar um posicionamento social tão claro que a mídia e o poder público não possam nos ignorar. E aí entra aquele famoso... levaram os negros, eu era negro e não me importei. Levaram os pobres, eu não era pobre. Levaram os miseráveis, eu não era miserável e não me importei. E assim vai, para me buscar. E quando me vieram buscar, como tinham levado todos os outros, comigo também ninguém se importou. Estou parafraseando muito mal o Brecht, porque ele é muito evidente, mais sofisticado do que isso, do que o poema dele. Mas o nosso grito, Paulo, é esse: que o Brasil se dê conta de que somos nós, os cidadãos, que podemos todos ser vítimas disso, como que você está vivendo, como que Vani viveu, como que eu estou vivendo, tantos outros estão vivendo. É nesse movimento de pessoas do bem que nós vamos mudar esse país. E eu te dou um testemunho final muito triste. A minha filha fez 5 anos de direito, está espetacular, advocacia, que tem enorme respeito e admiração, e ela resolveu interromper o processo, pedir demissão, em grande medida pelo descrédito que ela teve em relação a como funcionam processos no país. Isso, Paulo, eu te digo, me parte o coração. Ela é uma idealista, uma mulher séria, como meus 2 filhos, aliás, e eu ver neles a descrença em relação ao nosso país, em relação a como aqui, me parte o coração mais do que aquilo que eu vivi. E eu não vou me calar enquanto eu não ajudar a reverter isso.
E eu já te disse isso, eu repito aqui para quem quiser ouvir. Eu sou um parceiro de vocês para precisarem, e sou um parceiro de vocês para uma militância responsável, uma militância... Tem que ser assim, né, Sérgio? Não tem outra forma, não tem outro caminho. Nós temos que juntar forças para combater tudo isso. Sérgio, fazer uma pergunta. Você vai se encontrar com o Dr. Roberto Paz aí no Rio de Janeiro? Vou me encontrar com o Dr. Roberto na terça-feira. Estou pré-agendado com ele na terça-feira. Me colocou em contato. Tive uma primeira conversa muito interessante. Vou começar a preparar o caminho para ir naquele roteiro que eu conversei com ele. Eu não quero nem divulgar muito detalhe ainda. Não. Porque pode... Sem dúvida. O importante é que você tenha esse encontro e eu tenho certeza que vai render frutos aí, não só para a tua situação, mas para os teus projetos que você tem aí para frente. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa que vai ajudar muito aí, que vai te dar uma orientação bem legal. Bom, tem muita coisa para fazer, Paulo. Eu sou agora um soldado da causa, tá? Então, primeiro e em último lugar, quero te agradecer imensamente essa oportunidade de compartilhar esse tempo com você no teu canal. Estou aqui sempre à disposição. Como nós estamos falando de justiça, o meu canal com 130 mil inscritos, ele foi derrubado por calúnia, justamente por mulheres que queriam me prejudicar. A justiça já decidiu que eram de fato calúnias, o Google não conseguiu provar que eu violei alguma coisa, determinou uma multa para que eles paguem, mas até agora eles não devolveram o canal, que é a nossa justiça, você sabe como é, né? Para derrubar, eles conseguirem 15 minutos, para devolver é praticamente impossível. Esse canal é pequeno e se eu tivesse no outro canal, você teria o mesmo espaço, a gente discutiria o mesmo assunto, não tem problema nenhum, ok? Eu fiz esse encontro de coração, acho muito importante você ter a chance de responder e explicar para as pessoas o que aconteceu, para que as pessoas não tenham dúvida. Muita gente aqui comentou, poxa, quando eu vi o vídeo eu achei que ele era culpado, mas ouvindo a história a coisa muda completamente. Um vídeo não pode ser o único fator de uma história, né? Principalmente um vídeo, como você mesmo relatou, de tantas horas de gravação, 2 minutos e meio, onde você não pode ter acesso à íntegra das gravações, é uma coisa bastante complicada, né? Mas eu fico feliz que as pessoas que estão ouvindo você estão compreendendo a tua explicação, estão, de alguma forma, entendendo o que aconteceu de fato, tá legal? Com certeza, Paulo. E a piada que eu faço, para quem quer entender de maneira fácil, edição, as pessoas perguntam, mas a imagem é verdadeira? A minha resposta é assim, as imagens são falsas. E eu vou dar um exemplo claro, caricato, para encerrar, fazendo uma homenagem a você. Paulo Pavese é um homem do bem, é um homem íntegro, é um homem sério, que passou por coisas absolutamente inacreditáveis, diante das quais te confesso que o que eu passei é café pequeno. Eu sei o que meus filhos representam para mim, então eu digo que você passou a representar para você. Paulo Pavese não é um homem interesseiro. Paulo é um homem que tenta se aproveitar da circunstância dele para ter ganhos. Eu pego isso que eu vou te falar agora, eu edito e fica o seguinte: Paulo Pavese é interesseiro, desonesto e tenta se aproveitar das coisas que ele está fazendo para o bem. Eu só cortei no meio a realidade que eu falei. Isso é uma edição. Não é à toa que filmes são feitos de centenas de horas de filmagem para sair do final 2 horas de filme. Exatamente. Exatamente isso, Sérgio. Bom, meu amigo, eu te desejo aí um bom domingo para você amanhã, que as coisas continuem caminhando. Sempre que você quiser conversar, bater um papo, fazer uma live, a gente pode tratar de outros assuntos também.
Fique alerta ao seu WhatsApp, eu vou te mandar um material aí que eu acho que é importante que você veja, tá bom? Que você vai entender melhor ainda a situação que você está vivendo, que é a forma como a imprensa manipula as informações. Paulo, te e os agradeço dados. muito, de novo, te agradeço muito. Tá certo. Te agradeço certo. muito. Então, foi um privilégio estar aqui contigo. E um domingo maravilhoso. eu estou conversando aqui com a Ivani, pessoal, é bom deixar claro algumas coisas, né? Primeira coisa, Sérgio, que eu já ia deixar claro antes da gente nos despedir, é que é preciso tomar sempre muito cuidado. Nós não estamos aqui dizendo que todos os casos em que há uma briga entre homem e mulher, o homem é injustiçado. Não estamos falando isso. E também não estamos dizendo que todos os casos a mulher tem razão. É preciso acabar com esse fla-flu que existe no Brasil e os casos analisados um a um, com cuidado e com critérios, tá certo? A Ivani acompanha já esse caso há muito tempo. A Ivani teve um caráter imenso, como ela sempre teve, de ouvir as duas partes, você sabe muito bem disso, e sempre dando a oportunidade a todos de falarem, de expressarem aquilo que pensam, e eu acho isso bastante importante. Uhum. A sua ex-mulher foi convidada também a falar, né? E ela cancelou. Né? Nós tínhamos, eu lembro, inclusive, dessa época, tinha uma live agendada com ela, mas ela, de uma hora para outra, ela desistiu. Então, eu não estou aqui fazendo uma live com você para privilegiar você ou para te dar oportunidades que as outras pessoas não têm. Não é isso, nunca foi. Né? Eu, como seu amigo, eu estou aqui com o meu canal aberto para a hora que você quiser. Então, você pode contar comigo. Não foi feito aqui nenhuma injustiça. Ela também teve um espaço oferecido, ela não aceitou. Isso há muito tempo, tá, Sérgio? Não é de agora, não. Então, a gente não tem essa preocupação de estar tentando desequilibrar nada. A verdade, ela tem uma via só, a gente ouve e ela cai bem no ouvido, né? É assim que funciona a verdade. Tá certo? A verdade é a única arma contra a qual, no longo prazo, não há antídoto. A verdade é a verdade. Se ela aparecer, ela faz com que as coisas se encaminhem na direção correta. E é só por isso que eu estou lutando, Paulo. Eu não estou fismar aquilo que eu fiz e o erro meu ao reagir. Mas a verdade dos fatos, de que isso foi uma armação, um golpe premeditado com cúmplices, vai aparecer. Eu hoje tenho certeza disso. Eu tive um momento, hoje eu não tenho. Olha, Sérgio, diferente da Ivani, a Ivani tem uma postura muito de direitos humanos por causa das atividades que ela tem. Eu não tenho essa postura e eu vou ser bem honesto com você. Hoje, definitivamente, você me convenceu. Não que eu estivesse em dúvida, mas para mim ficou muito claro o que você está sofrendo, o abuso que você passou, essa injustiça que você está vivendo, e você pode contar comigo daqui para frente, porque você precisar, sempre, e eu vou estar do teu lado aí, tá legal? Conte comigo sempre. Deus doe pela generosidade de fazer isso, sabendo de todas as outras lutas que você tem, e eu muito grato a você. E ao prestar homenagem a Ivani, eu estou prestando incríveis pessoas que têm estado do meu lado, me ajudando na minha batalha. Eu não tenho palavras para descrever minha gratidão. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro para o pessoal que está assistindo a gente é que não adianta eu resolver só o meu problema, tá? Porque nós somos uma sociedade, não adianta eu resolver o meu problema e você continuar com o problema. Uma sociedade, ela é inteira. O objetivo da sociedade deveria ser assim, e não é no Brasil, é a união das pessoas em torno das coisas que precisam ser resolvidas. Porque isso beneficia toda uma sociedade. Não é só o Sérgio, não é só o Paulo, não é só a Ivani. Todos os problemas de injustiça precisam ser apoiados, precisam ser
levados adiante com apoio popular. Você sabe, Sérgio, hoje o quanto isso é importante, eu sei mais do que ninguém o quanto é isso importante, né? E nós tivemos a sorte aí de estar sendo apoiado pela Ivani, por toda a possibilidade que ela vê de fazer alguma coisa por nós, ela está fazendo. Não sei se você concorda com isso, mas eu acho que a visão que a gente tinha que ter do mundo é essa. Não adianta eu resolver só o meu problema, eu tenho que resolver o problema de todo mundo, né? Clarinho, é isso mesmo. É isso mesmo. Sempre... Legal, gente. É isso. Bom, pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Sérgio, você quer mandar um abraço para o pessoal que está te assistindo? Tem bastante gente aí. Boa noite, tá ouvindo? Boa noite, então, a todos. Boa noite, Paulo. Obrigado mais uma vez. Legal, pessoal. É isso. Obrigado para todos vocês. E bom domingo, né? Sábado já foi embora. A gente conversa amanhã de novo. E vamos andando. Obrigado a todo mundo que participou da live aí, dos comentários. Muito bom, gostei. E foi bem produtivo. Pessoal, até mais. Até a próxima.